confessará. Toda a terra vai junta proclamar: Jesus virá.
exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã, bom dia também ao pessoal que está aqui conosco, a equipe reunida aqui para tornar possível a gente chegar até as casas nesta manhã. E eu imagino que talvez você, ao cantar conosco esse hino ou acompanhá-lo, talvez pudesse ter aquela visão de quão maravilhoso seria se estivéssemos em um lugar, nos dando as mãos, levantando louvor a Deus, congregados na assembleia, na comunhão, no encontro, como Deus imagina o seu povo, mas que enquanto isso não é possível, que pelo menos, meu querido, minha querida, você deixe crescer esse desejo em você, de que haverá possibilidade disso acontecer. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é aquele que promete que onde 2 ou 3 estão reunidos e reunidas, seja aqui nesse lugar onde nós estamos, seja no espaço da sua casa ou em algum outro ambiente, ali Ele está no meio de nós. Que bom sabermos disso, que bom sabermos desse Deus que está no meio de nós e que quer fazer diferença também, trazer significado para a minha e para a sua vida. Neste culto nós teremos espaço para orações, para louvarmos a Deus com hinos e cânticos, para meditar na palavra. Prepare a sua Bíblia, o seu caderno de anotações,
não é? Como a gente tem incentivado, e também teremos oportunidade de vivermos a celebração da ceia aqui entre nós que estamos reunidos, mas também você em casa, se você pôde se preparar com os elementos, com pão, o suco, enfim, aquilo que você também quer vivenciar nessa manhã, que seja um tempo rico, porque nós nos reunimos em nome do Pai, o Deus doador da vida, em nome do Filho Jesus e em nome do Espírito Santo. Sabe, eu quero partilhar uma parte do Salmo 23 com você nessa manhã. Os 2 últimos versículos do Salmo 23. Por que isso? Porque nós conhecemos muito o Salmo 23 pela primeira parte dele, mas em razão do tema deste culto, comunhão, acolhida, hospitalidade, cuidado um com o outro. Então, eu quero chamar a sua atenção para os 2 últimos versículos do Salmo 23. E que dizem assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se na primeira parte do Salmo 23, Jesus ou Davi traz a imagem, e que depois, claro, se concretiza em Jesus, do pastor, do cuidador, a segunda, esta parte do Salmo 23 que nós acabamos de ler, ela reflete a imagem de um hospedeiro amoroso, cuidadoso. A imagem de alguém que faz questão de abrir a sua casa, de expor a sua mesa, preparar a sua mesa para que ali tenha um acontecimento significativo. E nesse momento eu quero desafiar você a trazer a sua imagem, momentos significativos que você já viveu na sua vida, em torno de uma mesa, em torno desse espaço onde se partilha uma refeição, mas onde se conversa também, onde se acolhem pessoas, onde a gente ri, onde se conta história. E a vida com Deus é assim, é esse ser acolhido, é esse estar em torno de uma mesa, é esse contar histórias, é esse vivenciar-se, eu faço parte desse momento mágico, sem igual, único, que é a partilha da mesa. Que você grave essa imagem de um Cristo, quando nós também formos celebrar a ceia hoje, desse Cristo que é hospedeiro, que acolhe, que inclui, que nos faz ficarmos à vontade. E quando fala de inimigos aí, nós sabemos que como cristãos, nós estamos pensando em pessoas, nós estamos pensando naqueles inimigos terríveis que querem destruir nossa relação, nosso convívio, nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Que tem a ver com a nossa própria natureza chamada de carne, que tem a ver com esse estilo de vida no mundo que não condiz com o Evangelho, e tem a ver com o próprio diabo incitando a desunião, incitando o distanciamento e a incompreensão e a falta de perdão. Mas quando a gente fala de mesa, da bondade e misericórdia de Deus nos acompanhando todos os dias, aí se reflete amor, aceitação, perdão, acolhida, se reflete vida verdadeira. Deus abençoe você nesse significado de um Senhor que hospeda e acolhe você e que nós também vivenciamos como comunidade da fé. Convido para orarmos ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, bondoso Pai.
Obrigado, querido Jesus, que pagou o preço para que pudéssemos viver como pessoas que se aproximam, que vivenciam amor, vivenciam perdão, vivenciam a ajuda. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos reúnes em torno da mesa, com a Tua fartura, com a Tua generosidade, com o Teu olhar acolhedor. Obrigado, Senhor. Nos reunimos aqui em culto e rogamos que esta mensagem, onde chegar, possa ser mensagem de bênção, mensagem de consolo, mensagem da Tua presença poderosa por meio do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, que nossos corações se voltem para Ti, mas também se voltem para o outro, porque não vivemos apenas por nós mesmos, mas o Senhor mesmo deu a sua vida para que vivêssemos pelo Senhor e também em função dos outros. Ensina-nos isso mais e mais, derrama o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas aqui, mas também sobre a vida de cada pessoa que agora participa conosco e também os que depois terão acesso a este vídeo, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado porque o Senhor nos acolhe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora 2 hinos, depois um momento de oração e a mensagem, a palavra do Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor que alegre o Teu coração. Uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno.
Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Uma canção eu te darei, apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Ser tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua
vento da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, prestando culto a Ti, porque queremos mais de Ti, Senhor, porque sabemos que Tu buscas mais profundo, Senhor. Tu queres o nosso coração, Tu não queres apenas a nossa música, Senhor, Tu não queres apenas as nossas palavras, que muitas vezes podem ser vazias, Senhor, mas Tu buscas o nosso coração, Tu queres o nosso coração para Ti, Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, porque queremos responder esse chamado, queremos responder, Senhor, a esse Teu contato. Ó Jesus, queremos responder, Senhor, Te dando glória, Te dando a honra que Tu mereces. Por isso recebe, Senhor, a nossa adoração, mas recebe também o nosso coração no Teu altar, Senhor. Recebe a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, e faz conforme a Tua vontade, Senhor. Nós de fato queremos fazer como Jesus fez, queremos ser como Jesus foi. Nos ensina a fazermos a Tua vontade, ó Deus, a bebermos da palavra, a aprendermos como ela pode nos transformar e como ela pode ser instrumento de transformação nesse mundo aí fora, Senhor Deus, através das nossas vidas. Que possamos, ó Deus, aprender de Ti diariamente e nos abastecermos para fazer diferença lá fora, para sermos sal e luz, para que a nossa vida em comunidade, a nossa vida em comunhão, ela possa ser um testemunho forte para as pessoas que nos enxergam de fora para dentro, Senhor, para aquelas pessoas que buscam em uma comunidade algum sentido de vida, alguma forma, Senhor, de viver de maneira diferente, Senhor. Que nós possamos ser esse canal, Senhor, que possamos ser esse exemplo, Pai. Te peço, Deus querido, que uses o pastor Oscar nesse momento, para que a Tua palavra possa penetrar fundo em nossas vidas, Senhor. E que mais do que ouvirmos uma pregação, possamos aprender a colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Possamos transformar essa palavra em atitude e em ações, Senhor. Abençoa, Senhor, que essa palavra possa chegar em cada lar, Senhor Deus, a cada pessoa que está participando do culto em sua casa também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que nessa manhã você tenha expectativa de, como diz o salmista, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, para viver, como cantamos neste último hino, conforme a tua vontade, Senhor. Amém. Nós estamos neste mês vivendo a temática, procurando entender a temática Igreja, Sal e Luz, comunidade
dos discípulos de Jesus. Fácil para você gravar, fácil para você ficar pensando, afinal, o que isso significa? O que significa, por exemplo, ser sal e luz? Sabe uma coisa interessante que se pode lembrar de sal e luz? É que ambos, de alguma forma, se você pensa na luz como uma vela, se você pensa no sal como aquele elemento que você precisa ter na sua cozinha, ambos se consomem, ambos se doam para um significado maior. E nossa pergunta nesse mês é, afinal, o que é ser igreja? Claro que esse tema a gente poderia passar muito mais do que um mês refletindo, mas a gente procura enfocar, que você grave que igreja tem a ver com uma dimensão muito profunda ligada a atender a um chamado, a viver em santidade, em amor. Como alguém disse, igreja é Jesus vivendo e se manifestando em comunidade, com unidade. E no domingo passado nós falamos sobre adoração. Você refletiu sobre, afinal, pelo que pulsa o seu coração? O que são as suas paixões? Aquilo para o que você tira tempo, aquilo para o que você se dedica. Deus como Criador e Senhor do universo. Hoje de manhã, muito cedo, eu estava acordado e da janela do meu escritório, eu podia perceber uma pequena nebulosidade no céu, e ainda não o sol, mas sim o reflexo do sol naquelas nuvens. Coisa linda, eu fiquei olhando para aquilo e dizendo, Senhor, Tu nos dás mais um dia, Tu nos ajudas a contemplarmos o milagre, a graça da existência, e o Senhor tem reservado maravilhas para nós em mais esse dia. Então, nós vivemos essa dimensão da adoração a Deus, essa dimensão da prostração, de que não há riqueza maior do que essa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e que se reflete em nossos relacionamentos. Por isso, falando em relacionamentos, a segunda dimensão da nossa reflexão, depois da adoração, depois de nos prostrarmos, depois de decidirmos a quem pertence o nosso coração, tem a ver com essa dimensão da comunhão. Sabem, e aqui é importante a gente começar, digamos assim, com uma problemática, não é? A problemática que é nós percebemos que no nosso mundo há um anseio angustiante por comunhão. John Stott, em seu livro Osso, Espírito, Osso, Mundo, que eu tenho até ele aqui, quando ele fala sobre comunhão, como uma dimensão ligada à grande necessidade que o mundo tem por relacionamentos, ele cita a Madre Teresa de Calcutá. E ele cita um dito dela lá pelos anos de 1970, em que ela diz assim, agora com minhas palavras, por onde quer que a gente ande nesse mundo, seja num país rico, seja num país pobre, nós vamos encontrar pessoas que estão carentes de quem se aproxime delas, carentes de que alguém lhes dê atenção, carentes de que alguém se lembre delas. Nós vivemos em um mundo onde em todo lugar as pessoas estão carentes de afeto, de cuidado, de carinho. As pessoas estão carentes de que outros se relacionem com elas.
Sim, ela falava isso lá naqueles anos de 1970 e eu penso que a condição humana continua a mesma. E, além disso, já que a gente está trazendo a dimensão, digamos assim, da situação do nosso mundo, houve um estudioso chamado Bauman que cunhou a expressão relacionamentos líquidos. O que ele estava falando com isso? Ele trouxe contribuição muito valiosa para que nós compreendêssemos a fragilidade dos relacionamentos dos nossos dias. Já não é novidade para nós que nós podemos fazer transações financeiras sem auxílio de um funcionário do banco. Também nós já podemos fazer diversas compras sem acessar a ninguém, sem falar com ninguém. Nós vivemos um mundo de um distanciamento, mas esse sociólogo vai mais a fundo e ele fala assim, sabe como está a situação hoje? Bauman diz, pensa num bem de consumo qualquer. Pode ser um celular, pode ser um lápis. Você o usa enquanto ele lhe satisfaz. Quando ele não traz mais utilidade para você, o que você faz? Você o descarta. E o dramático dessa mentalidade do nosso mundo é que ela se estende para os nossos relacionamentos pessoais. Quer um exemplo? Pense em nosso mundo enquanto os casais se unem, imaginando assim, vamos ficar juntos enquanto der certo, enquanto me satisfazer. Quando não me satisfaz mais, eu me desfaço, eu vou adiante, como dizem na linguagem por aí, a fila anda. É terrível nós pensarmos que num mundo assim, com certeza, o que acontece é que há muitas pessoas machucadas, há muitas pessoas angustiadas, há muitas pessoas sofrendo pelo anseio de relacionamentos significativos. Por isso, queridos e queridas, nesse mundo desse anseio das pessoas, nesse mundo de relacionamentos líquidos, descartáveis, neste mundo de pessoas se sentindo tão sozinhas, mesmo às vezes no meio de multidões, a resposta da igreja deve ser e pode ser uma resposta relacionada à qualidade da comunhão. Sim, isso que nós queremos refletir hoje, o que afinal é qualidade da comunhão. Mas deixa eu começar falando algo significativo que tem a ver com essa tese do Bauman sobre relacionamentos líquidos. Às vezes, pessoas também fazem uso da igreja enquanto lhe convém. E se de repente ali não satisfaz mais, vou procurar outro, como uma prateleira do mercado. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, bem conhecido, disse algo sobre isso em seu livro Os Quatro Amores, que é muito interessante, porque ele está falando sobre o aspecto do amor. E ele diz assim, amar é sempre ser vulnerável. Não é algo fácil. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer. E talvez seu coração vai se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. C.S. Lewis continua dizendo, mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. Olha só como ele termina.
O único lugar onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Sim, se você não quer se incomodar em se relacionar, em amar, em entregar-se, em ser vulnerável, tem um lugar para você viver assim. Mas a igreja não é o inferno, amém? A igreja, na verdade, como disse Jesus no Evangelho de Mateus, ela não é chamada a ter qualquer relação com o inferno, ela vem para detonar com o inferno, para arrebentar as portas do inferno e tirar de lá as pessoas que acham que podem viver uma vida segura e tranquila por lá. E é por isso que comunhão é algo que custa. Custa. Porque eu não sei que imagem vem a você também, você que está nos assistindo, quando a gente fala comunhão. Talvez venha aquela imagem de você estar reunido numa grande assembleia, num culto contagiante, levantando as mãos, louvando a Deus, e tudo em perfeita paz. Comunhão tem a ver com eu também pagar um preço, porque Jesus pagou o preço pela comunhão. E olha só, falando em Jesus, Filipenses 2, 1 em diante diz assim, você pode abrir em sua casa, nós vamos olhar mais outros textos bíblicos nessa manhã, mas Filipenses 2, que é uma carta sobre alegria, sobre a vivência da comunhão. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, ou seja, aquilo que mexe lá com o nosso íntimo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. São questões fundamentais da comunhão. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Releia essa palavra em sua casa no dia de hoje e faça você uma pergunta para si mesmo. Eu estou disposto a viver essa condição de humildade, de não puxar a sardinha para o meu assado, de pensar no outro, de envolver-me com o outro? Não existe comunhão, aliás, não existe realidade de igreja sem a relação com o outro. Não existe. E há um preço a pagar, como C.S. Lewis fala. Mas é igreja e não inferno. E para a gente entender essa condição, eu quero listar com você algumas palavras, já que a gente fala de comunhão, que também começam com. E que de alguma forma vão nos fazer entender o aprofundamento do que é comunhão. Claro que quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando lá de que no credo apostólico nós confessamos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos. Ah, esses santos, né? Esses santos. A santidade que Deus reflete em nós. Lutero, em seu Catecismo Maior, ele fala sobre essa realidade da igreja como a comunhão dos santos. Pois, em primeiro lugar, o Senhor tem uma congregação peculiar no mundo,
Olha só, congregação esta que é a mãe que gera e carrega a cada cristão mediante a palavra de Deus, que ele revela e prega. Nós não existimos como comunhão dos santos a não ser pela graça, pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo entre nós. Ilumina e incendeia os corações para que a entendam, aceitem e a ela se prendam e nela se permaneçam. Então, o que a palavra de Deus nos ensina sobre sermos a comunhão dos santos? Em primeiro lugar, eu quero destacar a palavra conexão, que é uma palavra muito conhecida de nossos dias, não é? Conexão, em primeiro lugar, com Deus. Não é possível nós vivermos comunhão, não é possível nós vivermos igreja, não é possível nós vivermos congregação, a não ser que a gente entenda e perceba como a Trindade se relaciona de uma forma graciosa. E aí, a partir dessa relação com Deus, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, essa intensidade de busca, quando lá no começo da carta de João, se você olha lá em 1 João, você vai ver que lá está falando o seguinte, a partir do versículo 3, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, 1 João 1,3, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E agora? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Só é possível viver a comunhão a partir deste princípio fundamental. Você só vai entender o que é comunhão quando você entender a comunhão do Pai e o Filho Jesus e quando essa comunhão fazer parte da sua existência. Ou seja, como a própria cruz expressa isso, a relação vertical vai também se expressar na nossa relação horizontal. Portanto, é preciso nascer do alto, é preciso render-se a esse Deus Pai, é preciso prostrar-se, como nós falamos da adoração, para que você viva esta dimensão horizontal. Ricardo Barbosa diz, a conversão é a transformação do eu solitário num nós comunitário. É o chamado para sermos amigos de Deus e amigos também dos nossos irmãos. Você entendeu? Então, a comunhão pressupõe essa conexão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, essa conversão, essa transformação do eu solitário naquilo que eu posso viver de convivência com o Pai e com os irmãos. Esse é o processo transformador que Deus, pelo Espírito Santo, faz em nós. Conexão. A segunda questão ligada a isso, e que nós vemos na história da igreja, quando ela começou, e está em Atos 2, 42 em diante, é compartilhar. Comunhão tem a ver com compartilhar. Tem a ver com repartir. Em Atos 2, 42 diz... e perseveravam, ou seja, insistiam, lutavam, Atos 2, 42, eles intencionalmente buscavam isso, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, eu não posso tratar de tudo que fala esse versículo aqui nessa manhã, o tempo não me permite. Mas aqui em essência está falando de que há um envolvimento, há um movimento contínuo, incessante, desafiador, em razão do outro. Esses irmãos que conheceram Jesus, estavam aí reunidos, viviam a semana, o que nós temos falado. Isso acontecia durante a semana. A semana em função dos outros, em função dos necessitados, estavam dispostos a abrir mão de recursos de seu conforto, por causa de Jesus, para partilhar de toda a sua vida, porque tinha um sentido, nós somos peregrinos aqui, o essencial é essa relação com Deus,
compartilhar as orações, as necessidades, a possibilidade de viver o amor. Era algo forçado? Era algo imposto? Não. Aqui tem uma questão muito importante que faz parte da vida da igreja. Por isso nós não podemos ser legalistas. Nós pregamos sim do imperativo do evangelho, mas não somos legalistas, porque a Bíblia, as ações da igreja são resultado do operar do Espírito Santo na vida da pessoa. E faziam isto voluntariamente, tomavam iniciativa. Como que dizendo assim, eu faço questão de ajudar você. Eu faço questão de acompanhar você. Eu faço questão e com muita alegria. Deixa eu ter essa alegria de fazer isso. Portanto, como tem sido com você e comigo, meu querido, minha querida? Se você, na vida cristã, faz alguma coisa forçado, imposto, então reflita e repense sobre isso. Senhor, o que eu posso fazer que não está certo aqui comigo? Como é que eu posso fazer diferente? Leia essa passagem toda, do versículo 42 até o 47, e perceba o quanto há um espírito de alegria aí, de disposição, de voluntariedade, de vontade de fazer, como nós cantamos, fazer tua vontade, mas fazer a vontade de Deus relacionada em que vença a nossa e que a gente viva. Você está disposto a isso? Conexão, compartilhar. Em terceiro lugar, comprometer-se. Comprometer-se. Como assim? A cultura do nosso mundo é cada um que se vire, cada um por si e Deus por todos. A cultura, digamos assim, a índole da comunhão vai numa direção completamente oposta. Porque ela nos chama a vivermos essa relação de olhar para os outros. Como é que Jesus olhava as pessoas? Vamos aprender do nosso mestre. Em Mateus 9 diz que Jesus olhava para as pessoas como ovelhas que não têm pastor, que estavam perdendo referência, que não sabiam o caminho a seguir. Era a compaixão do mestre. Em Marcos 10, quando Jesus fala com aquele jovem rico, diz um detalhe lá, Jesus olhando para aquele homem, muito o amou. Jesus, além de olhar com compaixão para as pessoas, olhava para elas nos seus olhos, expressando o seu amor. Pessoas a serem amadas. E Jesus também olhava para as pessoas como pessoas a serem perdoadas. Porque na cruz, uma das suas palavras foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, meus queridos, nós somos chamados a nos comprometermos uns com os outros. Em Atos 10, logo depois da conversão do apóstolo Paulo, 9 ou 10 ali, eu me lembro que o Barnabé chegou até Paulo e comprometeu-se a acompanhá-lo nesse início de vida cristã, a apresentá-lo para os irmãos e dizer: não, vocês estão com uma ideia errada do apóstolo Paulo, ele é outra pessoa agora. E sabem, a minha pergunta sobre isso é: você tem se comprometido com pessoas? Essa é a dinâmica do discipulado que nós temos falado. Porque aquele que está novo na fé, que está aprendendo as coisas, precisa de alguém mais experiente que o mentoreie, que o assessore, que o acompanhe, que telefone para ele nesse tempo que nós estamos vivendo, ou para ela, e diga: como é que você está na sua relação com Deus? Como é que você está naquelas lutas que você tem? Seja lá, lutas com relacionamentos, lutas contra vícios.
posso te ajudar, posso orar com você. Comprometer-se com pessoas é dar tempo para elas. Portanto, comunhão tem a ver, sim, com comprometer-se. E além disso, comunhão tem a ver com comunicar-se. Dietrich Bonhoeffer tem um livrinho chamado Comunhão. E ele fala sobre os serviços que, como irmãos, nós prestamos uns aos outros. E um serviço essencial que ele diz é ouvir ao outro. Nós temos aqui na igreja um ministério que a Miriam está aí disposta a ouvir pessoas. Nós precisamos crescer nesse aprendizado de ouvir. Você já reparou como nós vivemos numa sociedade impaciente? Nós não temos paciência para ouvir as pessoas. E aqui também, em muitas igrejas, essa tem sido uma angústia. Como é que a gente vive esse processo de ouvir ao outro? Peça ao Senhor, Deus, que dê a você, já que nós temos uma boca e 2 ouvidos, de ser alguém que mais ouve do que fala. Quando você recebe uma ligação, dessas ligações gravadas, não é? Ou um vendedor de alguma coisa que liga para você, ele tem um propósito claro, ele quer alcançar um objetivo, não é verdade? E é você que decide se você vai ficar escutando ele ou não. Mas na verdade aquilo é o ganha-pão daquela pessoa, e de repente eu estou falando com pessoas que lidam com isso. A gente tem que entender essas pessoas, elas precisam falar, elas precisam vender seu produto. Desde que a nossa filha uma vez trabalhou num negócio desse, a gente tenta ser um pouquinho mais compreensivo com esse pessoal, porque a minha tendência sempre foi, começa esse negócio e fala, para mim não desligar com você, desliga você o telefone, né? Mas de repente a gente tem que falar, Deus te abençoe, eu não sou o seu público-alvo, fale alguma coisa com amor para essas pessoas. Mas nós vivemos em um tempo em que, fundamentalmente, a gente precisa aprender a ouvir e ser intencional quando nós ligamos para alguém que está sozinho, que está angustiado, que está dolorido. Dizer, conta um pouco mais do que você está passando. Eu tirei um tempo para ouvir você. Porque normalmente as pessoas têm um hábito, eu como pastor, quantas vezes as pessoas falam para mim assim, pastor, desculpa tirar o seu tempo nesse momento. Né? Como se isso não fosse, não só para mim como pastor, mas eu diria que toda pessoa que ama Jesus deveria buscar aprender a escutar. E saber como lidar com isso também. Porque a gente tem que saber como lidar com aquelas coisas que a gente escuta e dizer, me fala mais sobre isso, o que você pensa em fazer a respeito. Às vezes a gente não tem resposta e às vezes a pessoa mesmo vai dizer, eu não quero que você me dê receita nenhuma, eu só quero que você me escute. Não é assim às vezes que a gente precisa mesmo? Tem pessoa que não quer que eu fique dizendo, não, mas porque eu já passei por isso, não, porque agora eu acho que você tem que fazer. Não, a pessoa só quer que você escute. Que você seja acolhedor porque ela tem para falar. Seja o que ela for falar. Ontem eu matei uma pessoa. Né? Ontem eu adulterei. Me ajuda, eu preciso falar disso. Então, a gente precisa ser intencional sobre isso. A gente precisa ser... E Bonhoeffer fala nessa questão de ouvir que se eu não sei ouvir o meu irmão, então eu também não sei ouvir a Deus. E, portanto, eu estou longe de viver o que Deus quer para mim. Sabe, isso é sério. Aprendamos a ouvir a Deus. Aprendamos a interrelacionar-nos com Deus e aprendamos a viver também ouvindo o outro. Então, queridos e queridas, essa é a palavra que Deus tem para nós, mas uma última palavra também que é importante e que tem a ver com o que nós vamos viver hoje. Além de conexão, além de compartilhar, além de comprometer-se, além de comunicação e ouvir, é comungar.
Comungar. Comungar tem a ver com o que nós falamos do Salmo 23, tem a ver com celebração da ceia. Se há um momento em que a igreja do Senhor experimenta na sua profundidade o que é a comunhão, é na celebração da ceia. Jesus, em seu ministério, vivenciou momentos significativos estando com pessoas à mesa. Jesus, em seu ministério, convidou os seus discípulos, seus seguidores, para aquele momento. Hoje mesmo na nossa leitura, eu e a Sônia, estava a leitura do texto, né, da instituição da ceia lá, quando Jesus esteve com os seus discípulos. E Jesus anunciou também de que um dia viveríamos no céu uma grande comunhão com o Senhor. Sabe, como você pensa, quando a gente fala da qualidade da nossa comunhão, ela é coroada, ela chega ao seu ápice nessa oferta de Jesus para mim e para você, que é maravilhosa, que é sem igual, que é única, que é inesquecível. Portanto, meu querido, minha querida, você, ao pensar na comunhão, você relaciona-se com o Pai e você entende que isso tem a ver com o irmão, com a irmã, tem a ver com conexão, tem a ver com compartilhar, tem a ver com comunicar-se, tem a ver com comprometer-se e tem a ver com comungar. De estar junto numa mesa onde Jesus está reinando soberano e nos aproxima, mesmo com todas as nossas diferenças. Uma das características maravilhosas da igreja primitiva é que lá, quando eles falam desse texto de Atos 2, que estavam reunidos, partilhavam, ali havia militar e civil, ali havia escravos e livres, ali haviam gregos e judeus, ali havia pobres e ricos, negros e brancos. Era maravilhosa essa comunhão, onde essas questões das barreiras culturais e sociais eram quebradas. E comunhão é justamente isso também. Nós quebrarmos todas essas barreiras e estarmos próximos. Jesus privilegiava as pessoas que normalmente eram rejeitadas na sociedade como publicanos, chamados de pecadores, como prostitutas, como as pessoas órfãs, viúvas, ignoradas. Comunhão é a gente acolher pelo amor do Senhor. Por isso essa semana, saia por aí olhando para outros, dando atenção para outros, ouvindo outros, procurando escutar a história de outras pessoas, que talvez com as quais você convive. Eu tenho falado, né? Você não pode deixar as pessoas serem invisíveis. Pergunte como está sendo o dia dessas pessoas. Pergunte se ela tem uma história boa para contar para você. E pergunte também o que tem angustiado essas pessoas e escute-as. Quando eu tinha lá meus 18 anos, eu estava numa profunda crise de relação. Na família, no que pensar do meu futuro. E eu conheci uma igreja ou um grupo de jovens cheios de amor, acolhedores. E lá eu encontrei Jesus. E desde aquela vez, naquela época já, eu amava participar da vida comunitária. Qualquer acontecimento que tivesse na igreja, eu queria estar. Então, é isso que o Evangelho faz em nós. Viver essa relação intensamente, doando-se. E como C.S. Lewis falou,
Não é fácil. Nós somos vulneráveis, mas nós vamos experimentar não um inferno, mas um antegozo do céu. A comunhão dos que amam a Jesus, dos que vivem no Senhor. Meu Pai, abre os meus olhos para ver a bênção da comunhão com a tua igreja. Muda-me meu coração, dá-me mais amor, dá-me pés que se apressam em direção a ti e ao meu irmão. Ensina-me a construir relacionamentos em harmonia com a tua palavra. Essa seja também a sua oração. O que Deus tem falado com você com essa palavra? O que você pretende fazer? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pela realidade da tua igreja, povo teu reunido, povo teu que tem conexão contigo, povo teu que aprende a compartilhar, povo teu que aprende a comprometer-se um com o outro, povo teu que aprende, ó Senhor, a comungar. Ó Deus querido, que mais e mais isso se expresse no nosso ser igreja. E agora, quando nos preparamos para comungar, para celebrar a ceia, nós estejamos dizendo: Senhor, tu pagaste todo o preço para que isso acontecesse. Então que o meu coração se volte para ti, mas também se volte para o outro, para o irmão, para que eu possa amá-lo, perdoá-lo, eu possa ter paciência para ouvi-lo e disposição também para querer o melhor para ele. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino enquanto nos preparamos para a celebração da ceia do Senhor. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome
que você possa também na sua casa, mesmo que talvez você não separou os elementos da ceia para essa manhã, nos acompanhe nesse momento importante. O Senhor promete: onde 2 ou 3 estão reunidos, ali Ele está no meio deles. E como eu disse antes, Cristo é o hospedeiro. Cristo é aquele que quer ter essa comunhão profunda e algo interessante nessa comunhão, que em geral quando pessoas experimentaram esse partir do pão com Jesus, eles o reconheceram, seus olhos foram abertos. Sabe, isso é fundamental na minha e na sua vida também. Que nossos olhos sejam abertos para a realidade do reino de Deus, para a realidade da presença de Jesus, para a realidade da plenitude do que Ele fez por mim e por você. Sim, porque a ceia é nós lembrarmos do que Jesus fez por nós, ao nos salvar, morrendo na cruz por nós. A ceia nos faz nos darmos conta do que Jesus tem feito por nós, ao estar em nosso meio e nos conduzir em amor. Como eu disse, esse modo de Jesus olhar para nós, com compaixão, com amor, com perdão. E a ceia também, ela antecipa, ela dá essa dimensão de que um dia nós teremos uma celebração fantástica nos céus, na sua plenitude da presença de Deus. Que esse Espírito possa também tomar conta de você agora, quando nós celebramos a ceia. O apóstolo Paulo, ao falar em 1 Coríntios 11 da ceia, ele fala: meus queridos, vocês estão vivenciando aí algumas coisas de conflito, de dificuldade, mas lembrem-se que Cristo chamou vocês para essa comunhão, para essa relação de paz, de restauração. E por isso esse tempo é também de nós pensarmos, afinal, o que isso significa. E é uma palavra que diz: nossa comunhão foi adquirida a preço de dor e sofrimento. Portanto, considerai-a preciosa, não poupando sacrifícios para realizá-la na vida. Sede prontos para o amor, mesmo quando vos parecer difícil e doloroso. Não vos esquiveis das tensões deste mundo, assim como Cristo não retrocedeu, mas foi ao encontro do mundo, oferecendo a todos os homens sua comunhão. Ele é o centro da nossa convivência. Somos aceitos por Ele, antes mesmo de todos os nossos fracassos e sucessos. Por isso nós queremos lembrar neste momento das palavras de instituição da ceia, depois analisarmos nossa vida, como ela está, e então celebrarmos juntos a ceia do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nosso Senhor Jesus, na última noite em que esteve com os discípulos, tomou o pão, deu graças a Deus, o abençoou, partiu e o distribuiu, dizendo: tomai e comei dele todos. Isto é meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso todas as vezes que comerem, em memória de mim. E depois de terem comido, tomou Jesus do cálice. Naquela celebração que lembrava a Páscoa judaica, a saída do Egito, a libertação do anjo da morte por causa do sangue pintado nas portas. E Jesus, ao tomar esse cálice, dá um novo significado para esta aliança com Deus já prevista pelos profetas.
E tendo dado graças, também estendeu aquele cálice a todos os seus amigos, dizendo: tomai e bebei dele todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, dado e derramado em favor de vocês, para perdão, para o lavar dos seus pecados, essa nova aliança no meu sangue. E por isso nós dizemos obrigado, Senhor Deus, porque Tu pagaste o preço da nossa comunhão e nos acolhes à Tua mesa, para que, fortalecidos nesta vida que o Senhor insufla em nós, em nosso coração, vivamos na intenção, na relação com o outro. Obrigado, Senhor. Amém. Mas o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios 11 que quando vamos celebrar da ceia devemos examinarmos a nós mesmos. Examinar o quê? Examinar se nós consideramos essa realidade espiritual do corpo de Cristo, a sua igreja, ou se nós desprezamos o que Jesus pagou o preço. Então, examinar-se também é perguntar: eu tenho vivido, como cantamos aquele hino, a segunda vontade de Deus? Por isso eu quero convidar você em casa, nós aqui, para esse tempo de confissão de pecados. Que nós possamos agora também dizer assim ao Senhor: Senhor Deus, que sabe de todas as coisas, o Deus santo, 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 eu, pessoa rebelde, eu, pessoa que tantas vezes, talvez até já falei mal da sua igreja, do seu povo, até do Senhor, de forma direta ou indireta. Eu que tantas vezes, Senhor, me recuso a me sujeitar aos teus propósitos, à tua vontade, achando que posso viver por mim mesmo, sozinho, distante. Confesso-te, Senhor, o meu pecado, a minha rebeldia, a minha infidelidade, o quantas vezes também deixo de fazer o bem a outros quando tenho capacidade de fazer, a minha impaciência de ouvir, a minha indisposição de ajudar, de partilhar. Confesso-te, Senhor, e peço-te, tem misericórdia de mim. Perdoa o meu pecado e que o teu Espírito Santo me transforme, me converta para viver nesta conexão contigo, para a qual tu me convidas, e também essa conexão com o outro, além de mim mesmo, de me importar, de amar, de perdoar, de ajudar na reconciliação e no crescimento. Ó Deus, ó Deus presente, dá que experimente essa tua graça, essa tua presença também nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Lá na primeira carta de João está dito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Dado e derramado em favor de nós, tudo está preparado. Celebre a ceia do Senhor. Nós agora vamos deixar aqui também um espaço para os que estão presentes aqui pegarem uma hóstia aqui, um pão e também um cálice com suco. E você em casa também pode preparar-se e daí vamos ministrar essa palavra de participar da ceia do Senhor. Podem chegar aqui, a gente respeitando assim as distâncias entre nós, a gente vai tomar então do pão e depois do suco e vamos partilhar. Vocês não estão vendo, mas nós temos aqui uma equipe, né? Em torno de 10 pessoas nesta manhã, para que fosse possível chegar a ter as suas casas também esta nossa celebração, esta nossa comunhão. Então, eu digo,
Toma e come. Este é o corpo de Cristo que é dado em favor de ti. Toma e bebe. Este é o sangue de Jesus derramado em favor dos nossos pecados. Nós oramos assim: obrigado, querido Deus, porque em Jesus Tu nos oferece a comunhão da mesa, Tu és aquele que preparas, como diz o Salmo 23, uma mesa para nós, para que nos aproximemos de Ti. Toda a Tua intenção é essa, a nossa aproximação de Ti. E que nós possamos, Senhor, perceber esta Tua intenção todos os dias da nossa vida. Porque ao estarmos próximos de Ti, nós também sabemos como e vivemos ao aproximar-se do irmão e da irmã, ao aproximar-se das pessoas. Porque a igreja tem a ver com querer estar entre as pessoas como o Senhor quer estar. E assim possamos viver adiante. E como expressão da nossa comunhão, desse não ser sozinho, mas estar contigo, de ter a sua fé reafirmada também nesse momento, nós oramos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você possa ter a sua fé, seu amor, sua esperança renovada com este celebrar da ceia do Senhor. Amém. Nós queremos rapidamente lembrar aqui alguns detalhes da nossa vida comunitária. Como a gente diz, nós não estamos tendo nenhuma atividade presencial, mas entre em nossas redes sociais para você ligar para a secretaria, ligar, né, para o pastor, ligar para a Miriam também, que terças está aí para ouvir, para qualquer situação de necessidade que você esteja vivendo. Há um movimento aí de disposição de socorro. Eu quero também, às vezes a gente esquece, né, saudar ou dizer nossos parabéns a quem está comemorando, casais que estejam comemorando mais um ano de vida conjugal, que Deus os abençoe. Também aniversariantes no correr da semana. Eu sei que o Denner está de aniversário hoje. É isso? Ô Denner, um abraço nosso para você, Denner, que é aí líder também dos nossos grupos de louvor, e que você se sinta muito abraçado, e faço isso simbolizando também para muitos outros que de repente estão celebrando nesses dias mais um ano de vida, e que Deus os abençoe, renove essa alegria de viver. É algo que eu sempre desejo para as pessoas, que você em Jesus encontre a multiplicação da alegria de viver. Então esse é o nosso desejo também. Amém? Portanto, também existe todo um movimento de intercessão por muitas pessoas, que eu não vou citar aqui neste momento, mas se você tem motivos de oração também, faça contato conosco, que nós temos. Aliás, esse é um tempo para você tirar para orar todo dia. E não só uma vez, mas muitas vezes durante o dia. E o que nós temos incentivado também, ligue para pessoas de forma intencional, para escutá-las, para ministrar uma palavra para elas que Deus tem dado a você,
e orar também com essas pessoas. Eu posso fazer uma oração por você nesse momento e pedir direção de Deus sobre isso. Neste domingo, tire tempo, à tarde, hoje à noite, para ligar para pessoas, para dizer, estamos presentes como igreja, como povo de Deus. Então nós vamos agora ter um momento de uma oração de intercessão e eu também quero lembrar, claro, nós estamos tendo cultos presenciais, não estamos fazendo ofertas aqui, mas se você tem a sua contribuição para a comunidade, você também nas redes sociais ou ligando para a secretaria, você sabe como fazer isso e você também, nesse caso, pode fazer os depósitos como tem acontecido. Deus abençoe a sua disposição em participar, em ajudar. Estou falando isso, claro, diretamente para os que são membros aqui desta comunidade. Oramos então ainda. Deus querido, o Senhor sabe de todas as coisas, nós te louvamos pelo Senhor preservar a vida, pelo Senhor ouvir as nossas orações, nós te louvamos por aqueles que, porventura, nesses dias têm comemorado mais um ano de vida conjugal, por aqueles que têm comemorado mais um ano de aniversário, como por exemplo o Denner, multiplica as tuas bênçãos, multiplica a gratidão, multiplica, ó Deus, a alegria de viver e servir. Deus querido, o Senhor sabe de tantos que têm lutado pela vida, os que estão enfermos, os que estão nas UTIs, esta situação do nosso país, Deus, em que tem se multiplicado situações e casos em que a gente fica falando assim, mas agora eu já tenho familiar meu que talvez já perdeu a vida, ou familiar meu que está com situação complicada. Senhor Deus, tem misericórdia. Nós oramos para que as ações das autoridades, nós oramos para que também o comportamento da população possam ser coerentes, Deus, com a situação que nós vivemos. Nós oramos por aqueles mais vulneráveis, Pai, que dependem, ó Deus, daquele ganha-pão diário, Senhor. Pai, aqueles que estão indo para a cama, talvez, como ontem estava orando, Senhor, antes de dormir, com fome, ou aqueles que estão com dores, aqueles que estão passando por situações angustiantes nas suas casas, e a gente imagina assim um clamor silencioso, mas Deus, quem vai me socorrer? E que a tua igreja seja aquela também que socorra, que perceba, que tenha olhos, que tenha sensibilidade. Deus querido, eis-nos aqui, para o que o Senhor tem nos chamado para esse tempo tão desafiador. Então restaura, Deus, aqueles pelos quais tem sido feita intercessão, consola os que estão entristecidos, e nós, como teu povo que podemos, vejamos muitas e muitas maneiras de ajudar, de atenuar a dor, Senhor. Isso nós te pedimos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Acolha essa bênção de Deus para você, na sua casa, nós aqui também. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Este bondoso e amoroso Deus levante sobre você a sua face e inunde a sua vida com a sua paz. Como a gente tem dito, você recebeu bênção, você tem recebido bênção. Então seja uma bênção hoje e essa semana, porque a fé, a igreja, nós não estamos com os templos, digamos assim, tomados de pessoas, mas nós como igreja estamos espalhados no dia a dia, na nossa rotina, para vivermos o amor de Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Encerramos esse culto ainda com um hino, e que Deus seja contigo e abençoe seu domingo e sua semana.